Olá pessoal, agora com mais tempo em casa comecei a ver os projetos que tinha na prateleira para fazer e um deles será um manómetro do turbo para o meu carro, que vai utilizar este sensor e este ecrã e por aí afora. Então lembrei-me de fazer um vídeo sobre sensores analógicos. Os sensores que nós temos utilizado nos últimos vídeos, sensores de temperatura e umidade, são sensores que comunicam de forma digital com o nosso microcontrolador. Mas existem bastantes sensores, incluindo alguns sensores de temperatura, que comunicam de forma analógica. E o que é isso de forma analógica? Existe a saída de um sinal do sensor, é só apenas um fio, normalmente, que liga direto a um pino do microcontrolador, neste caso temos aqui um Arduino Nano, e nesse fio, a única coisa que vai passar é a voltagem. Portanto, em vez de passar dados, passa uma voltagem. No caso do Arduino, o Arduino, no modo normal, lê voltagens de 0 a 5 volts nos pinos analógicos e converte esse valor num valor de 0 a 1023. Vamos fazer aqui um pequeno teste. Vou utilizar um potenciómetro. O potenciómetro é analógico, uma pessoa pode rodar e então ele retorna um valor analógico. E como é que vamos ligar isto? O potenciómetro tem 3 condutores. Normalmente a saída que nos interessa é a saída do meio e nas pontas ligamos alimentação e ground. Se ligarmos a alimentação e o ground invertido não há problema, a única diferença que há é que depende de onde rodarmos, a sua saída vai ser o oposto. Vamos fazer aqui uma ligação rápida para fazermos um teste. Então, vamos ligar já a sua saída, que é o meio, é o pino do meio, e vamos ligá-lo na porta A0. Utilizarmos a porta A0. Vamos ligar uma extremidade aos 5 volts e vamos ligar a outra extremidade do potenciómetro ao ground. Neste momento temos o nosso potenciómetro ligado e a dar valores analógicos e o nosso microcontrolador está a ler estes valores analógicos na porta A0. Os microcontroladores não conseguem ler valores analógicos em todos os pinos. Há pinos específicos onde eles conseguem ler valores analógicos. Normalmente nos Arduinos é que eles começam por A. Vindo ao computador, eu fiz aqui um código muito rapidinho em que defino o pino 0, que é o pino onde está ligado o sensor, inicio aqui uma variável que é para lermos para lá o valor do sensor. Na função de setup, que é a função que vai ser executada assim que o microcontrolador liga, a única coisa que eu estou a fazer é iniciar a porta serial, porque ele vai comunicar direto com o computador. E na função loop, que é a função que está sempre a correr, ele vai ler aqui o valor do sensor, vamos ignorar esta linha para já, e ele vai depositar o valor do sensor na porta serial e vai esperar 100 milissegundos, ou seja, por segundo ele diz 10 vezes o valor do potenciómetro. Se abrirmos aqui a porta serial, é possível ver que nele neste momento está a dar o valor de 1023, ou seja, o potenciómetro está rodado no máximo, mas se começarmos a rodar um bocadinho o valor do potenciómetro, ele vai descendo até que chega a 0. O Arduino tem uma coisa mais engraçada que é, deixem-me ver se eu encontro, Plotter Serial. Plotter Serial, show. Neste momento ele está a fazer aqui um pequeno gráfico. E conforme podem ver eu estou a mudar o potenciómetro e o gráfico está a sair. Isto, estamos a ler valores analógicos, que se ligarmos aqui um voltímetro no pino de saída do potenciómetro é valores de 0 a 5 volts, que o Arduino está a converter para valores de 0 a 1023. Pois bem, isto foi a parte fácil e eu fiz este vídeo porque estou a utilizar este sensor. Este sensor é um sensor que mede pressão de ar. Este sensor normalmente vem num carro. Isto é uma cópia chinesa, mas o sensor original acho que é um Bosch. Ele consegue ler pressão e temperatura. Eu vou ignorar a temperatura porque não interessa para o que eu quero fazer. E já estive à procura do pinout disto. E agora vou substituir aqui o nosso potenciómetro por o sensor que eu tenho. Abri aqui a minha cábula para não fazer asneiras, porque o sensor não é propriamente barato.
O meu output, o fio de saída de dados é este, que vai ligar ao A0. Ao lado dele eu tenho o positivo, vamos ligar aqui aos 5 volts. E depois tenho o outro que é o nosso ground. E neste momento eu já terei aqui um valor fixo, espero eu, 362. Eu fiz aqui um Excel pequenino e o valor 362, o que é que eu tenho aqui neste Excel? Primeiro de tudo, eu aqui meti os valores de 0 a 1023 e aqui dividi isso por 1023 para saber quanto é que era a voltagem a que correspondia cada valor. Assim temos uma ideia mais simples. E aqui em baixo tenho uma coluna que começa nos 0.5 volts, podia começar mais um, menos um, mas isto depois tem de ser ajustado porque, para além do sensor ser uma cópia chinesa, há sempre alguma variação por resistência nos fios e coisas assim do género. Este sensor lê pressões entre o 0 e os 300 kPa, ou seja, entre o menos 1 bar a 2 bars. Porque ele lê também a pressão atmosférica, ele conta com a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica anda à volta de 1 bar, que é uma pressão atmosférica. Mas este sensor tem outra particularidade, que é, como é um sensor do mundo automóvel, normalmente os sensores no mundo automóvel, eles não utilizam toda a faixa de voltagem. Ele funciona na mesma de 0 a 5 volts, mas o sensor diz que o 0 para ele é quando tem 0.5 volts. E ele atinge o seu limite, ou seja, aos 300, que é o máximo do sensor, nos 4.5 volts. Isto no mundo automóvel permite gerar algum erro caso haja falha no sensor. E então há sempre aquelas duas margens no final, que é para os construtores conseguirem gerar o erro no caso de falha do sensor. E então o que eu fiz aqui no Excel foi que dividi os 300 kPa entre os 0.5 volts, 0.499, e os 4.5 volts, que há de estar algures aqui em baixo. Ora, aqui está, nos 4.5 volts, mais ou menos, temos aqui os 300 kPa. Então, se nós formos aqui ao nosso sensor, ele está-nos a dar o valor de 362, 361. É que aqui isto equivale. O valor do sensor é este, nesta coluna, 360. (361, 362). Pois bem, não sei qual é a pressão atmosférica que está neste momento, mas há aqui uma discrepância de 5 kPa. Eu até podia ver a pressão atmosférica neste momento, mas nota-se que a matemática está lá, está a funcionar, precisa de um pequeno ajuste. E esse pequeno ajuste pode ser devido a cabos e outras coisas. Este vídeo foi rápido. Não tinha muito o que dizer. As portas analógicas são fáceis de entender. Possivelmente ainda iremos falar mais num vídeo. Ainda tenho um vídeo programado sobre portas analógicas, porque agora foi muito superficial, foi só para experimentar este sensor e a ver se estava tudo bem com ele, que eu tinha ali na prateleira há bastante tempo para fazer este projeto e ainda não tinha feito nada com ele. Parece-me que ele está a ler certo. Este sensor supostamente vai para o meu carro e vou ter aqui um ecrãzinho e vou ler o sensor ler o valor do sensor e apresentar no ecrã. Foi um vídeo rápido, espero que tenham gostado. Para ajudar a passar a quarentena do coronavírus, eu vou lançar 3 ou 4 vídeos deste sensor. Este sensor eu já tenho o vídeo dele feito. Foi para medir uma temperatura, mas ele agora vai... No vídeo percebem melhor isso, mas o sensor agora neste momento está no exterior. Está com 2 pilhas. Está com um sensor de temperatura e umidade aqui e tem um canal de temperatura. Se quiserem assistir às 4 partes possíveis do vídeo onde eu construí este pequeno sensor, é uma questão de aguardar. Muito obrigado.